Olá, amigo do CMTO News. Estamos aqui nos estúdios do Centro de Mídia, que fica em um anexo da SEDUC, para falar de um tema muito importante para todos os alunos do Colégio Militar do Tocantins. Um tema sobre o projeto de vida. Tem um sonho, um plano. E o que vem depois? Esteja conosco. Estamos de volta. Tudo bem, Janaína? Tudo jóia. Bacana. Jonatas, Isabela, muito bom tê-los aqui no podcast CMTO News, no estúdio da Centro de Mídias da SEDUC. Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre as expectativas de vocês, né? Primeiramente, queria deixar uma provocação. Tem um sonho, tem um plano. Isabela, e agora? Está terminando a terceira série, está terminando o ensino médio. E agora, Ixi. Isabela? E agora, Jonatas? E agora, Jonathan? Respondam, E respondam. agora? Responde primeiro. Bom, esse momento, principalmente do ensino médio, é um momento onde nós temos muitas dúvidas, muitos questionamentos. A gente fica muito apavorado com o que vai acontecer e como vai acontecer. E aí entra um dos maiores problemas que nós temos hoje na geração, tanto atual, em todas as gerações, que é a ansiedade. A ansiedade não é nada mais e nada menos do que a preocupação com coisas que ainda não aconteceram, com coisas do futuro, e é uma preocupação absurda. E essa ansiedade vai gerando essa preocupação na pessoa, na verdade a preocupação gera essa ansiedade, e aí a pessoa fica, o que eu vou fazer agora? Se eu tenho sonhos, se eu tenho planos, qual é o meu objetivo? Primeiro eu preciso traçar um objetivo, porque é muito ruim você seguir num caminho onde você não sabe onde vai dar. Essa questão de deixa a vida me levar, às vezes pode ser um pouco perigoso. Nós precisamos ter um planejamento. Exatamente. Isabela, e você? E agora, Isabela? Vixe, e agora? 2022, caloura, primeira série. É verdade. Agora, estamos em outubro, novembro, dezembro. E agora, Isabela? E agora, professor? Bom, boa tarde, pessoal. Eu concordo totalmente com o meu amigo Jonatas, que essa ansiedade ela é gerada conforme você vai vendo outras pessoas saindo da escola, sabe? E você vê que algumas não fizeram um plano, assim, um projeto de vida, aí acaba demorando se concretizar as coisas na vida dela. Outras pessoas que já deram, tipo assim, muito, muito certo, mas o coração fica assim a mil, sabe? Mas é muito bom a gente começar a traçar o que nós queremos já desde agora. Eu, desde o meu primeiro ano, eu tenho as minhas metas, os meus objetivos, os meus sonhos. Mas eu sei que eles só vão ser gerados e concretizados se eu buscar e correr atrás para poder conseguir isso. E eu sou cristã, eu sempre coloco nas mãos do Senhor, mas eu sei que eu tenho que me esforçar também. Bacana. Lembrei de uma brincadeira que a gente faz sempre, né? O estudante de terceira série, no 1º de janeiro, depois da terceira série, né? Logo, é o primeiro dos desempregados, né? Os mais novos desempregados. Sim. Essa frase, como é que você lida com ela? É uma frase muito chata, né? Chato, né? Sei lá. Mas, primeiro assim, desempregado, Jonatas, eu vou te mandar mensagem. Eu primeiro tava falando assim, bom dia, desempregado. Bom como é dia, que você desempregado sente? Jonatas. Mas até lá, em nome de Jesus, eu não estarei desempregado e nem o Jonatas, porque eu acredito que quando a gente se antecipa com algumas coisas, a gente consegue remediar aquilo que pode, porventura, dar errado, né? Mas eu acredito que eu não encaro o adolescente, o jovem que sai do ensino médio, já terminou como desempregado. Eu encaro ele como a espera, sabe? A paciência, a mansidão, porque tem que ter para poder conseguir ter a calma de viver o processo, para poder viver o propósito daquilo que você quer. Legal, eu vou adiantar aqui um segredo de bastidor, né? Vixe. Que a produção estava atrás de alguém para ser um auxiliar aqui, né? Quem sabe seja um de vocês, né? Olha, quem Eu sabe acho que eu sei janeiro, quem é. quem sabe janeiro não seja tão apavorante, né, Jonatas? É Olha aí, verdade. projeto de vida, olha o projeto de vida trabalhando em empreendedorismo, né? A visão. Bacana, gente. Então, vamos lá. Vou começar com a Isabela, as damas primeiro. Isabela, vocês já começaram a falar, mas eu queria que você desse uma continuidade, até para o nosso público
Porque boa parte do nosso público não leva tão a sério o projeto de vida. Eu não sou politicamente correto, é o que eu ouço nos bastidores. Ah, para que serve, né? Enfim. Isabela, qual a importância de ter um projeto traçado, bem definido para o seu futuro? Bom, no meu ponto de vista, a importância de você ter um objetivo, um projeto de vida traçado para o seu futuro, é você sempre reparar naquilo que pode dar certo e aquilo que não pode dar certo. Mas você focando naquilo que você quer. Eu, por exemplo, meu sonho é ser policial militar. É meu plano A e eu espero que não tenha outras, sabe? Mas se caso não dê certo, eu pretendo seguir na área de estética. Eu pensava Gosto que muito fosse disso. cantora da MPB. Não, eu só canto pra Jesus. Que boa, que bom. Bom demais. Mas o meu sonho é ser policial militar e é um sonho que, tipo assim, um objetivo que eu tenho traçado desde pequena por conta do meio militarismo do qual fui criada. Meu pai, meus tios, parentes, amigos da família. Então é algo que eu já enchi o coração de amor, sabe? Por isso, é algo que eu já havia desde pequena e eu fiquei, meu Deus, não é possível, tá no meu sangue isso aqui. Então, Sabe? É aquela conexão que você sente com aquilo que você ama. E eu acredito que você precisa traçar um projeto de vida do qual você vai ter afeição, do qual você vai ter amor ao realizar aquilo. Porque se você traçar um projeto de vida no qual você só quer encher o seu bolso de dinheiro e você não vai ser feliz exercendo aquilo, você não vai exercer aquilo bem feito. Você precisa ter o brilho no olhar, porque eu acredito que cada profissão serve muita gente, sabe? A minha futura profissão, por exemplo, em nome de Jesus eu recebo, Senhor, vai ser. é de servir o próximo através da segurança, de defender aqueles que não conseguem se defender. O de professor é ensinar e plantar a semente para futuramente aquela pessoa dar frutos. E o professor vê, caramba, eu dei aula para aquele policial, ou para aquela policial, eu dei aula para aquele arqueólogo, eu dei aula para aquela médica, eu dei aula para aquele advogado. E eu acho que o professor é uma profissão que serve muito, sabe? O médico, por exemplo, ele ajuda através da cura. Sabe, o advogado através da defesa, o juiz através da justiça, Bom, sabe? E isso eu acho muito lindo. Então, eu acho que quando você for traçar o seu projeto de vida, você tem que usar a essência do servir e do amor por aquilo que você vai fazer. Porque se você não for feliz no seu ambiente de trabalho, quem vai se prejudicar é você. E as pessoas que estão à sua volta também sentem o baque. Você tocou em um ponto interessante que eu ouço muito dos nossos colegas. Eu estou também o nosso projeto está na TV Uniteens e eu vejo muito isso também. Quando alguns alunos que querem fazer jornalismo e muitas vezes recebem uma negativa. Ah, não, você vai fazer isso. Olha, eu tenho uma premissa de que toda profissão é digna, desde que você faça com dedicação. Exatamente. Jonatas, fale sobre a importância desse plano traçado para o futuro. Bom, a importância, ela é maximizada aqui quando nós estamos falando neste assunto, tocamos em projeto de vida. Por quê? Porque como no literal se fala, é um projeto de vida. Tudo que nós vamos realizar, nós temos que fazer um planejamento. Até porque ir às cegas, fazer às cegas, às vezes pode até dar certo. Mas eu costumo dizer que não vale o risco. É sempre bom nós planejarmos. Há algumas situações que nós precisamos sim ir para valer. Mas em algumas nós precisamos ter planejamento, senão nós não conseguimos alcançar um objetivo. Por exemplo, uma empresa, para ela poder dar bons frutos, uma empresa para ela poder crescer, precisa de quê? Planejamento. Se eu não tenho um planejamento na minha empresa, por exemplo, com os funcionários, a minha empresa será uma empresa bagunçada. Se eu não tenho um gerente dentro da minha empresa que faz um planejamento, a minha empresa será bagunçada. Eu preciso de um planejamento para tudo que eu vou fazer na minha vida. Se eu for estudar, eu preciso de um planejamento. Prova que quando nós estamos na rede de ensino público e até no privado, quando nós estamos entrando no colégio, há um planejamento. A primeira aula vai ser português, a segunda vai ser matemática, a terceira vai ser projeto de vida, a quarta vai ser história. Então nós temos um planejamento. A nossa vida gira em torno de um planejamento. E é interessante os estudantes, quando nós estamos falando agora de carreira, quando nós estamos falando de vida, é interessante o aluno ter um projeto. Jonatas, vai ser isso aqui? Eu não sei, mas eu preciso ter um projeto. Porque quando nós temos um objetivo, é muito bom nós lutarmos pelo objetivo. Quando nós traçamos um objetivo,
É imensamente gratificante você lutar por aquele objetivo. Agora, você lutar por algo que você ainda não sabe, às vezes gera muita angústia, gera muita aflição. Por isso que é importante nós sempre planejarmos, tanto nos estudos, tanto como profissão, quanto o objetivo aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, qual meta eu devo cumprir, qual carro eu quero ter, qual casa eu quero ter. Nossa, Jonatas, meu sonho é morar num condomínio de luxo, ter uma mansão. Tá, mas o que você vai fazer para chegar até lá? Se você tiver um planejamento, é possível sim você conquistar uma casa, é possível sim você chegar aonde você quer. A Isabela quer ser uma militar? Ela será uma excelente militar. Como? Planejando. E você, Jonatas, quer ser o quê? Eu acho que você quer ser vereador. Presidente da República. Meu voto é Jonatas 2222. Jornalista. Eu vou caminhar para a área do direito, né? Nós temos alguns propósitos aí. Meu futuro irmão mais de curso aí, ó. Aí, Mas o nosso foco é o direito. bom demais. Eu vou fazer uma pergunta mais provocativa para você, porque tem uma frase Vídeo professora suspense. que fala o seguinte: o caminho se faz ao caminhar. Muitas pessoas descobriram o seu caminho no decorrer. E também existe um argumento uma ideia de que para que serve o projeto de vida? Sendo que muitas vezes você começa uma graduação e depois termina para fazer outra. O projeto de vida, ele não é algo determinante para o futuro do jovem. Serve ou não serve? Como é que você explica o projeto de vida em meio a essas dúvidas? Bem, professor, é uma provocativa boa. Já vou te... Só para complementar minha pergunta, porque eu sou uma pessoa de posicionamento. Sim. Eu, particularmente, não teria na grade curricular. Mas... É com você agora. Olha, hoje estar como professora de projeto de vida, a gente fala estar, né, como professora, e ser mediadora de sonhos, porque são sonhos. Então, como os meninos estão falando, olha, eu tracei isso para mim, eu tracei esses sonhos, não deu certo, mas ele já tem um caminhar, ele já sabe para onde ir. E aí você está como professora, mediando esses sonhos, o que ele quer, como ele quer planejar, como é que ele se sente como ser humano. É um adolescente, mas é um adolescente que ele quer ter os seus anseios, ele quer entender e compreender como é que ele está nessa formação. Então, quando você fala assim, mas você vai falar para alguém tão jovem que ainda está na sua situação de cognitivo, que ele tenha que definir o seu futuro, mas se você deixar com que ele não se defina, com que ele não... mas deixa quando você quiser, o que você quer fazer, deixa quando você... Ele também não vai saber caminhar. Então, se ele tem um segmento, mas de repente ele tem... eu quero realmente ser advogado, né? Então, eu quero ser advogado. De repente, lá no caminhar, ele fala, olha, eu acho que eu tenho um perfil melhor para ser uma outra área. Eu tenho um perfil para ser jornalista, eu tenho um perfil para ser médico. Eu acho que eu tenho mais nessas causas ambientais, que eu quero ser biólogo. Então, ele pode nesse caminhar, só que ele já traçou alguma coisa para a vida dele. Olha, então eu vou só mudar a minha rota. Então, o que a gente faz com o professor? Esse direcionamento. O seu sonho é válido. Eu quero ser... Qual que é o seu sonho? Eu quero ser... Quero ser médica, eu quero ser odontóloga, eu quero ser... mas eu não quero mais, porque eu vi que, por exemplo, meu sonho a vida inteira foi ser médica, professora. Foi seu sonho? Você gosta de sangue? Você gosta de... Aliás, de sangue não. Você gosta desse contato com o ser humano? Não, professora, eu gosto mais, sou mais metódica. Então, a gente vai gerenciar e sequenciar esse aluno para que a gente possa trabalhar em outras formas. Porque, às vezes, ele tem aquele sonho que não era o sonho dele, era um planejamento... da família, um planejamento, mas de repente quando ele vai ver o que é a sua profissão é sobre isso que você quer, mas eu gosto disso, então a gente vai ajudando para que ele possa se encaminhar, para que ele possa ir, mesmo que muitas pessoas falam assim, mas esse projeto de vida, ele funciona? Eu digo para vocês que funciona. E assim, às vezes o aluno que entra, que vai começando com o trabalho de projeto de vida, talvez ele não possa direcionar geralmente, né? Agora, no início ele possa compreender, porque ele quer realmente a base comum, ele quer estudar matemática, português, que são partes significantes.
Mas o que ele está fazendo ali na escola? O tempo que ele está ali fazendo na escola? O que você está fazendo para você estar estudando matemática? Professor, eu estou estudando matemática, eu quero ser um engenheiro. Ah, então isso vai fazer parte da sua vida, porque a matemática vai ser importante. Não só a matemática, você vai ter que saber fazer o laudo, você vai ter que escrever, você vai ter que fazer. Então, a gente vai falando também para que serve também algumas funcionalidades de algumas profissões. E aí, na segunda série, o aluno está ali fazendo o caminhar dele, a gente chama de PDCA, que é o planejamento. Ah, eu planejei, mas agora eu estou executando, não estou conseguindo executar, agora eu modifico. Eu posso modificar. A gente pode estar fazendo essas modificações, que é esse plano de ação. E na terceira série o aluno já vai estar, a gente sente já o aluno mais centrado, ele mesmo que ele esteja mais ansioso, mas é um aluno que ele está mais centrado, ele quer falar do projeto dele, eu quero esse projeto, ele pode até verificar vários projetos dos colegas, mas a gente está encaminhando, é o seu, é o que você quer, então a gente está direcionando. Então, fazer parte da construção desse aluno é muito importante, ouvi-lo, fazer essa escutativa, né? Então, eu tenho para mim e tenho essa paixão no projeto de vida. Assim. E é importante, professor, até a gente relembrar que o projeto de vida ele não é algo fixo. Como o nome fala, é um projeto. Ou seja, ele pode mudar ao longo do tempo? Com certeza. Jonatas, eu não consegui alcançar o meu objetivo. Não tem problema. Você tem outro planejamento para poder fazer com que isso dê certo. Então, o planejamento não é algo fixo que eu devo seguir agora e no final vai ser isso. É importante que eu tenha perseverança. Mas se eu vi que o meu gosto, nossa, eu percebi que minha paixão é outra. Nossa, não é medicina, é o direito. Não tem problema. O importante foi que teve um planejamento não até chegar ali. Não é algo engessado, né? Exatamente. Quando nós estamos falando de projeto de vida, é algo que te dá uma pluralidade de você poder escolher, de você poder alcançar o seu objetivo. Hoje tem muita gente na terceira série que é muito bem planejado, mas tem algumas pessoas que não sabem que faculdade fazer, para onde que vai, e o desemprego, e agora, como é que eu vou fazer? Nós precisamos primeiro manter a calma e entender que o projeto de vida é para isso, é para nós planejarmos, e não é algo fixo. Se eu não conseguir alcançar o objetivo, não tem problema, se acalma. A outra proposta também para a gente poder alcançar os propósitos com o objetivo. E, muito bem, a gente ouviu o sonho do aluno, então o aluno veio aí e fala, meu sonho é ser advogado. E aí, a partir desse sonho, a gente começa, então vamos planejar para isso. Então, se você gosta da leitura, eu gosto da leitura, professora, porque vai ter que ter muita leitura. Você vai ter que fazer leitura. Tem uma prova de proficiência, então a gente vai falando. E esses caminhos ele não sabe. Ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe quais os caminhos daquele curso que ele quer. Então, direcionar para ele como ele tem que fazer, que ele tem que procurar. Se por exemplo, quer ser policial, como é que faz? A questão da parte física, tem que ter um condicionamento físico, né? Como é que você tem que ser, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar disso. Então, não é só em si a profissão, até chegar nessa profissão. E depois, os seus valores. Não é só a questão financeira, é como que você vai ser como profissional, como é que você vai proceder. Se você está trabalhando para ser um médico, você vai atuar como para pessoas. Então, você vai ter que fazer um juramento ali, e nesse juramento você vai ter que colocar em prática que você vai estar com a vida. Não é só a questão financeira. Em qualquer parte, você vai ter que estar verificando a questão dos valores, seus valores, a questão social sua, toda essa consciência social. O Jonatas falou uma palavra ali, não é engessado, que é um projeto que é uma disciplina, né, um componente curricular na nova nomenclatura, que oferece instrumentos para o jovem criar um método, criar um programa que vai facilitar. Mas o mercado ele tem suas necessidades e oportunidades do momento, que às vezes escapa o seu plano. Nessa situação, o projeto de vida trabalha também essa situação das oportunidades que aparecem assim de forma espontânea, como aconteceu agora há pouco? O projeto de vida ele vai te dar uma clareza ao ponto de te deixar bem à vontade de você fazer o seu próprio projeto de vida. Por exemplo, o meu objetivo é fazer direito. Tá, mas isso não me impede, por exemplo, de agora trabalhar às vezes com fotografia, comunicação, até eu chegar na área do direito. Até porque a comunicação é uma área bem
bem pedida quando nós estamos na área do direito. Só que é engraçado que acontece, a vida ela é muito dinâmica, né? Foi algo bem espontâneo. Porque muitos grandes vai craques, estabelecendo os talentos. atletas, no início não queriam ser aquilo. O Michael Jordan queria ser beisebol, foi atleta de basquete, um dos melhores. O Michael Schumacher queria ser jogador de futebol e está entre os melhores pilotos de Fórmula 1. Acontece isso. Você quer ser advogado. Aí você, não, eu vou pegar aqui um trabalho que apareceu. Só que naquele trabalho, você abre um leque de oportunidades que muda o foco também. Isso aconteceu comigo, viu? Isso aconteceu. O meu foco, desde pequenininho, eu sempre fui muito ligado à medicina. Eu achava fantástico o jeito que eles cuidavam da gente, ao ponto de poder estudar como está o seu corpo para poder te passar uma medicação, saber tudo certinho. E daqui a pouco eu fui crescendo, eu fui vendo os cirurgiões, fui vendo cirurgia, séries inúmeras falando sobre Só um cirurgias. comentário, eu não aguento mais o Jonathan assistir cirurgia. São coisas, assim, isso me apaixonava muito, até eu chegar a um ponto de ter a oportunidade de representar os estudantes do meu colégio. Até o ponto de chegarem para mim e falar, Jonatas, nós estamos com um problema muito sério e nós precisamos de alguém para nos dar a voz. E isso foi na 8ª série. Aconteceu várias vezes, aconteceu na 8ª, aconteceu na 9ª série. E a primeira vez foi na 8ª série, onde me deram uma oportunidade de poder dar voz aos estudantes. E eu fiz um primeiro movimento para a gente poder conseguir dar voz aos estudantes. Conseguimos, uma semana depois tinha resolucionado um problema que parecia ser impossível de solucionar. Falei, não, eu quero agora proteger as pessoas, eu quero agora fazer isso de uma forma diferente, cuidar das pessoas de uma forma diferente. Não legal, deixei a minha paixão pela medicina, mas a minha prioridade é fazer o direito ao ponto de poder advogar, ao ponto de poder ajudar as pessoas nessas questões. Tá necessitado? Eu posso te ajudar, eu posso ir lá e defender você. Tava no cuidado, né? Questão Bacana. Tava na questão do Isso é cuidado. muito interessante, questão de escolhas e necessidades, né? Porque lá em casa, meu pai e minha mãe falaram sobre, nossa, medicina, filha. Outras pessoas me falam que eu tenho cara de jornalista. Ou de... MPB. Ele tá Não. falando- Mas enfim, brincadeiras à parte. Mas prioridades, né? Paixões, prioridades e necessidades. Isso é muito lindo, Jonatas, porque quando a gente se volta para esvaziar de nós e nos encher de querer ajudar o próximo, porque nós sabemos que hoje em dia a nossa geração está muito escassa disso, sabe? Então é muito lindo você priorizar aquilo que você sabe que vai servir. Não que você não possa fazer medicina depois, apesar de vai demorar bastante, porque a medicina é um curso muito longo, Isso. sabe? São vários semestres, mas você ter priorizado isso dentro de você, idealizado, porque ajudar o próximo vai te fazer feliz. E dessa forma você vai conseguir alcançar muitas realidades remotas. Porque hoje em dia, os casos de família que não têm advogados para certas causas, porque pegam do Ministério Público e tudo mais, é muito grande. De muitas causas na justiça que estão travadas ainda, sabe? De coisas assim, que podem ser absurdas, chegar ao absurdo. E ter pessoas com esse pensamento dá certa esperança para isso melhorar e desenvolver. Porque eu gosto de falar que Deus ele só precisa de um para converter uma nação. Então, só precisa de uma faísca para poder acender um fogo inteiro. Só precisa de uma pessoa para poder se levantar e encorajar outras que possivelmente já tinham o mesmo pensamento, mas não Gostei tinham dessa aí. coragem. Na história de Israel, né? Sim. Em muitos momentos de apostasia, de derrota, aparecia o Gideão, Elias. Sim. assim, Alusões bíblicas, tá, pessoal? como você disse, né? Analogias. E aí, Analogia, mas a Bíblia é a realidade também, Bíblia né? é É a uma realidade. história também. E aí, só um pouquinho, o projeto de vida trabalha muito essa questão dos Muito. valores em cada área que você vai trabalhar. Quais são os seus valores? O que você quer atuar aqui? Como você vai ajudar as pessoas? Como você vai contribuir? Porque é isso que faz também a formação. Por isso que fala que às vezes tudo que você faz, você coloca amor, você vai vendo, mas minha formação era para advogado, agora é para médico, agora é para jornalista, agora é para biólogo, né? Mas todas elas têm os seus valores, que é ajudar, é o meio ambiente, é o ser humano e é toda uma relação. Exatamente. Isso é muito interessante. O último comentário, tô Não, falando tranquilo. demais. Mas isso é muito interessante porque o projeto de vida ele tem em si
um embasamento muito forte, princípios e pilares que vão ajudar o aluno. Foi criado justamente para isso. Só que tudo que é novo muitas vezes assusta, né? Então, é sempre um processo para se concretizar e da forma que ele for aplicado, ele vai ser entendido da maneira que ele foi proposto, sabe? Então, eu queria mencionar o nome da professora Maura, que foi uma das que lá no colégio militar, a professora... Oi, Maura. Eu acho que é pra cá ou pra cá, não sei. Pra cá. Mas a professora Maura, ela foi uma das pessoas que mais conseguiram, assim, aplicar o projeto de vida no colégio e ajudar muitos alunos. E é isso que eu falo, o projeto de vida, ele é uma matéria muito interessante, ele é um componente curricular muito interessante, quando ele é aplicado da forma que ele deve ser, sabe? E quando nós conhecemos ele, nós ficamos assim, meu Deus, uau! É realmente isso, sabe? Isso é muito interessante, professor. Não pode falar que eu queria fazer uma provocaçãozinha para ela aqui. Em relação à aplicação do projeto de vida, nós já tivemos experiências com inúmeros, e eu falo isso com toda a propriedade. Nos 3 anos que eu estou no ensino médio, já tive inúmeros professores de projeto de vida. E é muito raro a gente achar uma pessoa que realmente aplique o projeto de vida. Nós precisamos ter uma seriedade, um olhar muito crítico aos professores de projeto de vida. Quem está ministrando essas aulas? Nós não podemos colocar qualquer professor para dar uma aula de projeto de vida. Porque ela falou mesmo, né, que, na verdade, o projeto já vinha sendo aplicado desde 2017, né? A Janaína trabalha com projeto de vida há muito tempo. Isso. Né? A professora Janaína foi... A professora Rita, Geraldo. Exatamente. Sim, a Rita, nossa, uma querida. Professora Rita não está mais Saudade no dela. nosso colégio, mas ela aplicou muito bem o projeto Muito. de vida, muito Geraldo bem mesmo. Mas realmente, nem todo mundo tem um perfil. Exatamente. Eu mesmo não tenho esse perfil. Hoje as pessoas olham para a Cada um professora tem seu Janaína. lugar, né? Exatamente. Hoje as pessoas olham para a professora Janaína, professora de projeto de vida. Porque o Até projeto esquece de que ela é vida- biologia. O projeto de vida, ele tem que ser aplicado de uma maneira muito, muito agradável. Já tive várias vezes aula com a professora Janaína, ao ponto dela, gente, hoje a aula não vai ser aqui dentro da sala de aula. Vamos para Incrível. debaixo de uma árvore. Vamos ali para outro espaço aberto. E a gente consegue compreender melhor a aula. Um ambiente dinâmico, né? Exatamente, Algo que a vai dinâmica é fluir muito bom. melhor. Isso é incrível, professora. A senhora conseguiu trabalhar isso muito bem com suas turmas, viu? Fica aqui o nosso agradecimento aos professores que já participaram e os que estão agora, como a professora Maura e a professora Janaína. Excelente, Parabéns mulheres. pelo E a trabalho. professora Estela também. E a professora Estela. Eu queria aproveitar aqui, né, para provocar aqui a minha aluna, Isabela Souto. Isabela Souto. Meu Deus. E aí? Tenho até medo, Jonas. Não, mas assim, é uma pergunta, sim, mas é um pouquinho politicamente incorreta, né? Mas você já adiantou, já tá fácil para você. Eita. Os alunos, no que você está entre eles, muito mais do que a gente, né? A gente vai lá, leciona e sai. Você está junto com os alunos. Qual é a aceitação dos alunos, realmente, do projeto de vida? Se é negativo, o que precisa ser feito? Bom, Eu estou adiantando o negativo porque, como professor, às vezes eu ouço algo negativo. sim. Para ser sincero, né, vocês estão falando muito bem do projeto de vida, da importância, e vocês estão desconstruindo vários mitos e preconceitos criados sobre o projeto de vida. Inclusive, boa parte meus, né? Que eu também achava que não... Né, tá me convencendo, Janaína. Tá vendo? Tá vendo? Mas, Tá enfim, vendo? Devagarzinho vai responda. chegando. A gente vai alcançando. Bom, que nem eu já tinha mencionado, o projeto de vida ele tem toda uma estrutura para ser aplicada. E o nosso colégio ele tem essa estrutura para receber. E os professores também têm essa estrutura para aplicar, só que precisam ser professores que realmente sejam capacitados para poder conseguir aplicar aquilo com desempenho e transmitir para o aluno aquilo que o componente curricular quer passar para o aluno, quer entregar. É o perfil do professor escolhido. É o primeiro critério, né? As habilidades, tipo assim, não é nem o perfil, tipo, não é superficial. É igual a professora Janaína. Não Ela tem tem um como perfil. uma professora de matemática aplicar biologia. Entendeu? Tem que ter aquela noção do Isso. que está sendo aplicado, o que vai ser ensinado, a dinâmica. Entendeu? Isso é muito interessante. Até, por exemplo, para você ser um médico, você precisa estudar. Exatamente. Você precisa entender o conteúdo. Para o senhor dar uma aula de história, o senhor precisa entender o conteúdo de história para poder aplicar. Ou se precisa, a história é bem Então, complexa. quando nós falamos de projeto de vida, para alguém lesionar uma aula de projeto de vida, ele precisa
estar ciente do que ele está falando. Então tem que ter as habilidades Eles para têm que ter passar. Ele tem as que ter um habilidades. embasamento Não é daquilo. nem a personalidade do professor. É. Cada professor tem a sua personalidade, Eu entendi. a sua É particularidade. a habilidade, né? Ele tem Sim. que ter a habilidade e o domínio sobre o conteúdo que ele está aplicando. Conhecimento sobre o conteúdo, porque não adianta eu querer ensinar algo pro Jonatas que eu não dominei por inteiro. É que nem eu ministrar um louvor e não saber a letra direito, Exatamente. não dominar ele, sabe? bacana. Então tudo aquilo que a gente for ensinar, a gente tem que dominar aquilo, a gente tem que ter embasamento no que a gente está falando, e a gente tem que ter aquela experiência de, vamos supor, de prática e teoria ao mesmo tempo, sabe? A prática a gente vai adquirir conforme a gente for dando as aulas, mas aquela experiência na teoria, sabe? E os alunos, eles estão começando a quebrar esse paradigma, tão sabe? começando. De, com projeto de vida. Ó, Aos que legal. poucos está começando a ser quebrado, porque, igual a gente citou, vários exemplos de professoras de projeto de vida lá do colégio, que são extremamente dinâmicos com a gente, tentam lecionar da melhor forma possível, veem que um aluno tem mais habilidades para poder absorver daquela maneira só do ouvir, mas tem alunos que são mais visuais, tem alunos que são mais expressivos na hora de aprender e na hora de se expressar, na hora de poder transmitir que realmente aprendeu alguma coisa, sabe? Tem formas e formas. Agora, Então, assim... eu vou aproveitar uma outra pergunta assim, porque a família, muitas do que vocês aprenderam com o método de ensino, mas o papel da família, ela onde fica nesse ponto? Porque houve essa crítica, assim, quem tem que seguir, quem tem que orientar, primeiramente, é a família. O professor, ele é o Estado, que ele representa o Estado. Essa questão, você que um dia quer ser político, como digerir, como conciliar o papel da família em oferecer o norte para o seu filho, Se eu passar pro Jonatas mesmo, Ou- deixa ele responder. o Estado fazendo esse papel? É uma pergunta, eu sei que é delicada, mas eu acho que é necessário, porque o nosso público tem pessoas de diversas matizes. Então é importante que aqueles que defendem que o Estado, ou sua família, ou os dois, fiquem esclarecido nesse ponto. Jonatas ou Isabela, quiser tocar nesse ponto aí. Vou tocar sim. Deixa eu só esclarecer uma pergunta que o senhor perguntou até para a Isabela, ela respondeu muito bem em relação à aceitação. A professora está aqui, sabe muito bem disso. Antigamente era zero aceitação Total. de projeto de vida. E isso a gente não pode mentir que não tinha aceitação de projeto de vida. Porque para você lesionar, você tem que ter um propósito. Ao lesionar a aula de projeto de vida. E não tinha propósito. Ou seja, ficava uma aula muito vaga. Entende? Não tinha aquela proposta de aula Exatamente. E toda outra estruturada, coisa, nós como a precisamos matéria também, além exigia. do esfoço da professora, do A professor resistência ao era maior lesionar, também, né? Exatamente. Nós precisamos Também era o quê? maior a resistência. Nós precisamos que os estudantes sejam mais abertos ao entender que português e matemática são importantes, mas projeto de vida também é importante. Porque o que eu vou fazer com português e matemática se eu não tiver um projeto de vida? Entende? E você falando isso, eu lembrava dos embates que já teve na escola, né, da questão do projeto de vida. E com a questão do Covid, as pessoas viram a relação de ser ouvido, porque as pessoas pensaram em falar a questão socioemocional, em falar de alegria, de medo, de raiva. Hoje, professor, eu estou triste. Então, vamos lá, vamos falar, vamos conversar. Então, era aquele momento para você também entender. E que é a gente pode dizer que é uma situação que a gente tem ainda um preconceito em falar assim, a escola está fazendo terapia com os alunos. Não, ela não está fazendo terapia. Mas a gente está tendo uma escuta. É aquele momento que você está ali, que você está no coletivo. Uma ouvidoria você fala, socioemocional. Isso, que você está falando, eu estou triste também, eu estou triste. Com o que você está? Então, você está ouvindo, você ouve relato de outros alunos também, que vão falar das suas emoções, que aquele dia não está bem, como ele está. Então, parece que está mais aprofundada essa relação de você ter essa conversa, da gente ter essa escuta, e deles saberem que também tem outras pessoas que também podem estar fazendo esses relatos. Então, eu estou sentindo mais Pra quem não sabe, esse amadurecimento, mas quem não que sabe- foi muito Verdade. embate, foi. Não queria aula de projeto. para quem não sabe, Janaína é formada em biologia, leciona biologia e Biologia, projeto de vida e também psicologia, né? Psicologia. Aproveitando, Janaína, vamos aqui agora mostrar para o nosso Estudante, público psicologia. um pouquinho do seu trabalho no Colégio Militar do Tocantins, Senador Antônio Luiz Maia. Então vamos apresentar aqui na tela aqui alguns momentos importantes
que a Bom, Janaína teve com seus alunos. Janaína. ali tem o tabuleiro, né? Nesse tabuleiro que é o caminho para o sucesso. É um joguinho, é uma dinâmica de um jogo, onde a gente vai percorrendo, né? Então, assim, são as coisas que podem acontecendo e os caminhos. O que acontece, eu tenho que retomar. Se lá na frente eu adoeci, eu estava fazendo uma graduação, lá na frente eu adoeci, eu vou parar o curso? Então, é um tabuleiro que vai simulando também o seu caminho a ser percorrido. Que tem várias coisas que podem acontecer durante esse caminho, né? A outra é um trabalho também sobre os valores, quais que são os valores que eu quero para a minha profissão, como eu posso atuar em cada profissão, mostrando as minhas metas, mas falando também como eu posso ser como cidadão, como ser humano, como uma pessoa que possa estar cativando dentro da minha área, gostando do que eu faço também, porque tem que gostar, né? Você tem que trabalhar com aquilo que você gosta, com aquilo que você também... Ali a parte do acolhimento, né, com os alunos, como os meninos falaram, né, sai um pouco da sala de aula, dessa dinâmica que tá ali na aula, às vezes você chega, gente, bora sair agora? Tem momentos que a gente também tem essa escuta, né, uma aula que é diferenciada. Então, às vezes os alunos, professora, vamos ficar aqui em sala, programação, eu posso programar programação para estar em sala de aula. Não, professora, a gente quer sair. Tem a programação para a gente poder, o planejamento também para poder sair. Então, a gente tem muito essa escutativa do aluno, dele tá, se a gente está percebendo aquele momento, não, agora aqui, vamos lá, vamos conversar, vamos tá ajudando. Então, aí é o do acolhimento. Ali também, o que mais me chateia, o que chateia ele, e aí ele foi colocando, a gente ia colocando os balãozinhos e eles iam falando, né, o que está mais chateando eles, né, vai passando isso. Aí também é uns alunos que depois não são desempregados aí, Esse dia foi muito bom. E aí é uma roda de conversa, nessa roda de conversa aí, como está seu projeto de vida, para que esses ex-alunos do Colégio Militar pudessem retornar e falar como eles estão contribuindo. Empresários, empreendimentos, policiais, né? Então, são vários alunos. Ano que vem, né? Isabela. E aí essa contribuição, porque o que acontece? Eles estarem falando esse relato para os alunos, dá um upgrade na questão do projeto de vida. Olha aí, né? São os alunos da escola, eles tiveram sonhos, qual foram os sonhos? Alguns falaram que o sonho deles não era aquele, mas hoje eles estão atuando. Então, assim, eles estarem fazendo esse relato foi maravilhoso, né? E esse ano tem de novo a roda de conversa com os ex-alunos, que é o da 3ª série. Ao tabuleiro, né, da vida e uma atividade socioemocional, e os caminhos percorridos, isso aí é super interessante com eles. A gente brinca que a gente fala o que acontece na aula de projeto de vida, ninguém conta, ninguém fala. Podem falar, então, se sentirem à vontade, né? Então, a gente tem essa dinâmica com eles. Aí é uma árvore, um símbolo, né, a fava de bolota, que a gente sai do espaço da escola e vai até essa árvore símbolo. É uma árvore enorme que tem próximo da escola, e a gente fez essa enquete aqui. O que você faria para adiar o fim do mundo, né? Quais são as ações que você faria para que não acontecesse? Então, são algumas provocativas aí do projeto de vida também. É um acolhimento, essa parte do acolhimento. Era uma aula onde os alunos ligavam para os pais e falavam o quanto amam, como que eles podem. E em tempo real, a gente falou, agora vocês podem utilizar o celular e mandem mensagem. E aí teve algum que falou assim, acho que minha mãe está falando que eu estou com alguma coisa, porque como é que eu vou mandar eu te amo? Manda para aquela pessoa. Né? Então, colocando ali, aí alguns mandaram mensagem, outros, né, vai ver visualizar depois. É uma aula bem interessante também. A que mais me chateia, né? Então, colocar aí, que mais... E aí eles vão relatando, né? E, consequentemente, vai sendo uma aula que eles vão estar interagindo mais e colocando as suas emoções também, né? Essa aula é maravilhosa, é uma aula que eles falam de algum objeto, de algum tempo deles. A gente fala que é a aula das emoções. Então, a gente não deixa gravar, só tirou fotos, assim, mas eles vão falando um pouquinho do que eles lembram, das emoções que eles lembram, quais são as memórias afetivas que eles têm. Alguns trazem objetos, outros não, né? Então, essa daí, eles trazem os objetos que eles tinham e eles iam falando qual era a memória que ele tinha, familiar, quais as memórias que ele tinha. Uma aula muito interessante.
e resgata muito. Além de também trabalhar ali os alunos, muitos alunos não se conhecem na sala, então conhecer um pouquinho do outro e saber sensibilizar com a dor do outro, o que o outro está passando, o que o outro já passou. Então é uma forma também deles conhecerem. Teve alunos que na turma falou assim, não conhecia esse lado do meu colega, que ele já passou. Então, às vezes, ali só naquela dinâmica de aula de matemática e português, então uma aula que agora é uma escutativa deles. Então, eles mesmos, e foi maravilhoso. Eu falo que, olha lá, cada um trouxe, né, algum material que eles foram falando, interagindo e foram se conhecendo, né? Uma turma que, com o passar do tempo, eu falo que eles vão se aproximando mais. A partir do momento que você escuta o outro, que você fala alguma coisa da sua vida, você coloca ali um pouquinho, né? A gente fala desse ato de cuidar do outro. Você também consegue perceber o próximo, né? Essa daí é super interessante, que é a redação, né? Então, quem eu sou para entrevista de emprego? Se você fosse entrevistado, o que você iria falar? Então, o aluno fazia uma redação de como que ele era, colocando o perfil dele, o que ele sabe fazer. Então, um pouquinho dessa redação. Então, foi uma aula também muito interessante. Quem eu sou para entrevista de emprego. Esse aí, eles fazendo os recortes, né? Esse aí é um material das emoções. E eles fazendo o recorte do caminho, né? Porque também nesse material tem também um materialzinho, umas cartinhas, que são cartas motivacionais. Para cada momento que ele passava dentro desse caminho, essa carta motivacional falava de uma emoção, para ele seguir em frente, como ele seguiria, né? E eles fazendo o recorte aí do material que depois iria ser trabalhado no tabuleiro. Voltando aí às aulas das emoções. Aí, É isso. né? Olha, agradecemos aqui a presença de vocês. Espero que vocês tenham se sentido bem, né, no podcast CMTO News e nos estúdios do Centro de Mídias. Então, eu trouxe uma pequena lembrancinha aqui para a Isabela. Professor, obrigada. Isabela, prazer reencontrá-la. Prazer, meu professor. Quem sabe lá no nosso podcast um dia você seja nossa entrevistada. Em nome de Jesus, eu estarei fardada. Jonatas. Muito obrigado. Obrigado, viu? professor. E Janaína, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por vocês também. Amém. E antes de eu terminar, eu queria que vocês fizessem o agradecimento de vocês e se despedissem do nosso público, começando por você, Jonatas e Janaína. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade com vocês, agradecer pela presença de vocês. É muito bom estar mais uma vez ao lado do meu querido amigo Jonatas em mais uma entrevista, porque a gente já virou duplinha já, a dinâmica do colégio, para fazer essas coisas. E é muito divertido, eu gosto muito, é algo muito dinâmico. Eu agradeço de coração pela unidade de proporcionar essas experiências para a gente. Agradecer a todos os militares e professores do colégio, aos alunos, agradecer a minha família também. E agradecer vocês por essa recepção maravilhosa. Obrigado, Jonas. Professor, muito obrigado por essa oportunidade, né? Também agradeço a Deus por nós estarmos aqui e faço até a minha fala final, se o senhor me permitir, em relação a uma pergunta bem polêmica que o senhor me fez em relação ao papel da família, e nós não citamos aqui ainda. A família, ela tem um papel essencial. É um assunto muito delicado de se falar quando nós estamos falando sobre família, mas eu acredito sim que é muito essencial no projeto de vida a presença da família. É muito interessante você ter um apoio dentro de casa. Verdade. Mas quando, Jonatas, e se eu não tenho um apoio, se eu não tenho ninguém, tenha confiança e faça o seu projeto de vida. Mas, a priori, é que dentro da sua casa, a sua família, ela te dê esse apoio. Se não tem um apoio ainda, espera um pouquinho, continua fazendo os seus planejamentos. É interessante você também perguntar, não o querer do seu pai para você, mas ele já passou por alguns processos, já passou por algumas situações. Pergunta para ele como é que é. Como é que é essa vida do empregado? Como é que é essa vida? O que acontece? É interessante a gente dialogar dentro de casa. Jonatas, eu não posso contar com as pessoas que tem lá dentro de casa. Às vezes eu não moro com meu pai, com a minha mãe, eu não tenho ninguém para me aconselhar. Nós entramos com o papel do Estado. O papel do Estado, ele tem o direito, ele tem o dever de quê? Tem o dever de educar os estudantes em relação a matérias, matemática, português. Mas é interessante também no papel social. A escola é essencial. Quando nós estamos
numa turma, quando nós estamos ali conversando com os estudantes, é essencial nós termos esse bate-papo, a gente se socializar. É interessante. Se você Isso não tem... edifica muito, as conversas edificam. Exatamente. Nós temos psicólogos, nós temos pessoas que ajudam dentro do colégio, então conversem com elas, sejam bem abertos. Respondendo a pergunta do senhor, sim. A família é muito essencial. Muito obrigado ao senhor. Obrigado, professora Janaína, também pela oportunidade de estarmos aqui. Isabela, muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo. Obrigado ao Tenente Coronel que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. E é isso, pessoal. Façam e tenham o seu projeto de vida. Janaína. Isso aí. Olha, muito bem. Eu fico muito feliz com a participação de vocês. Eu acho que essa sementinha que a gente planta, né, como professor do projeto e vendo vocês falarem de como está atuando para vocês, isso é maravilhoso para o professor. Eu acho que é isso que gera, né, para a gente essa gratidão de estar atuando como professor, de estar trabalhando como professor e ter essa missão, sim, que é uma missão, sim, mas tem os frutos, e esses frutos estão aí, né? E eu espero que tanto o material dos meninos, tanto a questão da abordagem que eles falam do projeto de vida, que possam sim, né, tá trabalhando com vocês, mostrando que funciona o projeto de vida, que ele funciona para a vida de vocês, né? Então fico feliz pelo professor por estar também nos oportunizando. Estamos né? aí. Então agradeço a escola, a coordenação e a todos, né? Então espero que a gente tenha contribuído um pouquinho aí, para a gente falar um pouquinho do projeto, né? E para que possa contribuir com o projeto de vida de todos os estudantes do colégio. Bacana. Eu entrei em contato aqui com o Hélito Fraga, eu conheci aqui a produção do Centro de Mídias, ainda não decorei o nome de todos, mas na pessoa do Hélito Fraga, todos vocês sintam-se abraçados. Nosso trabalho será publicado no canal do YouTube História em Conexão e algumas partes no Instagram CMTO News. CMTO News é um projeto do Colégio Militar e agora nós seremos também, será publicado, será veiculado na TV da Assembleia. Coisa boa. Então, os podcasts, as entrevistas aqui realizadas serão passadas lá na TV Assembleia. Que maravilha. Bacana, foi uma grande conquista. Quanto a você, agradecemos. Quanto a você, se inscreva, compartilhe, seja um seguidor. CMTO News. Aqui é César Augusto. Tchau para vocês.